Sim, são. Estamos, página... Bento. Sim, exatamente. A repetição. Sim. Ok. 28. É assim que acontece. Ok. Que é que quer ler? Posso ler? Ah, bem. Onde nós estávamos? A repetição, página ok. 28. Posso começar? Uhum. A repetição de certas palavras compostas com as letras de um alfabeto sagrado, antigo egípcio, hebraico, árabe, sânscrito, tibetano, coloca em vibração os diversos planos, ou os seus do cosmos, e contacta com as divinas e incriadas energias da Trindade, ou seja, aquelas especiais energias que no esoterismo dos profetas de Israel são denominadas a Shephiron. A alma é comparável ao número em movimento. O número em movimento é uma nota musical. A alma do homem, em estado de intermédio entre Deus e a matéria, é a harpa que soa o eterno canto ao Senhor da criação, porque o Criador move as suas cordas com o seu divino sopro. A escalada ao céu comporta, entre as muitas utilizações de meios, aquilo que a Índia define o mantra yoga e a antroposofia define como um termo significativo. Logodinâmica. O logodínamo, ou palavra de força, tem uma resposta pelas hierarquias angélicas e pelo próprio Deus, através da potência dos seus nomes. Utiliza então o alfabeto hebraico, porque é um instrumento da língua sagrada da Bíblia, de Moisés, dos profetas, de Jesus Cristo e da Cabala. Muito bem. O que é que está a dizer aqui? A repetição, não é? O ato de. Isto tem a ver também com. Pronto, o que se considera levar uma palavra qualquer, não é? Ter um significado por trás, digamos, espiritual. Não é? Isto aqui está a falar de egípcio, hebraico, árabe, sânscrito, tibetano, portanto, todas as zonas do mundo têm. Mas, por exemplo, o português. O português também deve ser, com certeza. O italiano. É? O italiano. O português também tem que ter palavras sagradas. Porque aqui. O greco? Mas O inglês, o grego. Inglês. No, greco, porque fosse Giovanni, John wrote the Revelation in Greek. Yes. And Paulo wrote many of his letters in Então. Greek. And if these are sacred works, it implies that they are using a divine language. Há uma diferença entre. O português e o sânscrito. Não, uma língua sagrada é uma escrita sagrada ou não? Uma revelação, uma língua sagrada? Um alfabeto sagrado? Havendo uma revelação, portanto, eu estava a falar do João, não é? Portanto, o João teve uma revelação da ilha, não é? Patmos, não é? Por causa de ter escrito o Apocalipse. Mas é assim, supostamente foi uma revelação inspirada, não é? Como todas as escrituras antigas e novas. Muito bem. Então, o grego também pode ser uma língua supostamente sagrada, como ele está a dizer. Então, não sei. Não sei. Porque normalmente são línguas que já não são utilizadas. Normalmente as. que são mortas. São Mas, mortas. por exemplo, o tibetano, Mas o grego não era. o hebraico ainda há que fala hebraico. Também há. Também E o há. tibetano. Tibetano também. Apesar do Tibete, pronto. Apesar do Tibete ser chinês, mas ainda há pessoas que falam Fora da Índia, não é? Sim.
O sânscrito não há muitas pessoas. Sim, o sânscrito acontece como o latim, né? Aconteceu como o latim, praticamente deixou de... Mas então qual é a diferença entre uma... Porque aqui ele diz letras de um alfabeto sagrado. Então é como se mesmo a língua fosse sagrada, não diz todas as línguas. Ele faz uma distinção entre línguas sagradas e línguas É que dá palavras divinas incriadas, não é? Português, não. Quer dizer, nós descendemos do latim, não é? Que não é sagrado. Praticamente no latim Não é sagrado. Mas línguas sagrada que transmitiram de alguma forma alguma mensagem de Deus. Mas, por exemplo, o grego transmitiu de alguma forma uma mensagem de Deus. Por exemplo, ele disse, o prólogo do Evangelho de João, efetivamente foi escrito em grego. Daniel, agora vamos entrar em discussão, não é? Vamos entrar em discussão, mas pronto, é em confronto de ideias. Então, por exemplo, temos, por exemplo, o caso de Itália e Portugal. Muito bem. Santo António. Muito bem. O que é que nós podemos dizer sobre ele? Então, ele é uma pessoa que nasceu cá em Portugal, morreu em Itália, Falou português. Sim. Não, na Itália. Portanto, Falou italiano, o que é que português. ele foi mais santo? Por ser português ou por ter ficado Não, mas franciscano, não é? independentemente. Supostamente Independentemente da proveniência, okay. A linguagem que ele foi um santo, falou uma língua, falou português, falou italiano, falou latim, mas nem o português, nem o italiano, nem o latim são línguas sagradas. Então não depende essencialmente somente da que falou, okay? Não só deste, okay? Porque também São João Evangelista falou em grego também e escreveu em grego. A mensagem de Deus foi escrita em grego com os evangelhos, mas o grego não é uma língua sagrada. Supostamente o aramaico deixou de... Mas Jesus, não é? Não havia, já não há escrito em aramaico, não é? Não foram escritos em aramaico. Foram pensados em aramaico. Porque eles eram aramaicos, os evangelhos. O que é o aramaico? O aramaico é o hebraico não há antigo. uma escrita, provavelmente escritos. Há alguns fragmentos. Okay? Mas os evangelhos é talvez Os mais antigos que se um descobriram. proto-evangelho, de Tomás, como se diz? Tomé? Tomé e também talvez de Marco. Poderia estar escrito em aramaico. Mas, que nós sabemos, foram escritos em grego. Pelo menos aquele de João foi escrito em grego. Sim. Então, qual é a diferença entre uma linguagem sagrada e uma não sagrada? as letras do alfabeto sagrado, elas próprias juntam-se umas com as outras. A vibração é uma vibração sagrada, uma vibração que vem e é como se fossem umas cordas com a tal ressonância que vibram e que se juntam formando palavras. Palavras, mas palavras divinas, palavras. Sim, eu credo que porque they come from God to man, they're not made by man. The sacred languages are communicated. Moshe received, or Abraham received Hebrew from God. He didn't. Mas Mosé foi Mosé. Foi Mosé. No caso do hebraico foi Mosé. Okay. E Abraão? Abraão foi do povo hebraico. Okay. Mas a língua hebraica, né, no sentido como nós conhecemos, foi Mosé. Porque trouxe isto. Okay, excuse. Moshe was given, he spoke to God, right? Went to the heaven. Sim, é verdade, mas Sim. Deus deu para Mosé as tábuas das Mas isso já leis. desapareceu porque não
não há nenhuma. Não há este é o arqueologia, não há. Eu acho que ele tem razão. Ou seja, Sim, eu estou a perceber o ponto crucial é que há o uma começo. linguagem que foi transmitida por palavras e essas palavras Agora, precisamos pensar que não é que Deus falou numa linguagem, ok? Mas, porque, por exemplo, no caso de Moisés teve uma revelação. E quando ele teve esta revelação, e disse, nesta revelação, teve um objetivo de fundar um povo, Sim, okay? um povo. De criar um povo. E quando pede para ele, quem é que te dá a autoridade para fazer isto? Ele diz, eu sou. Ou seja, quem me mandou foi, eu sou que sou. Ok? Então, quando Moisés diz, eu sou, Ele assumiu. quer dizer que Ele assumiu. a divindade é em ele. Ok? Como se Moisés é como dizer Messias, Messias. Moisés, Messias. A mesma. E a origem do tetagrama, o tal tetagrama que eles falam. Agora vamos ver. O ponto crucial aqui, acho eu, que seja aquele que diz Ian. Ou seja, há um homem especial, vamos dizer Moisés, que é o centro, o começo de uma transmissão iniciática. Okay? Ou seja, Moisés teve uma revelação. Oh, claro, Zé. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Desculpem. Sem problema. Ele teve uma revelação. Sim. Então, no momento, no Sinai, ele olha por um fogo, okay? E teve esta experiência. Okay? Olha para um fogo, e neste fogo ele consegue ver o Cristo. Okay? E tem esta experiência. Esta experiência, ele torna-se um centro de uma tradição, de uma transmissão iniciática. E neste momento, nesta revelação, ele cria um alfabeto especial, alfabeto hebraico, que antes não existia. Então, o alfabeto que ele estrutura é um alfabeto coerente com esta realidade, com a realidade divina. Então, um alfabeto sagrado é um alfabeto que é utilizado por o começo de uma transmissão iniciática. O que quer dizer uma transmissão? Transmissão iniciática. Ou seja, A pessoa que inicia, Sim. que inicia os outros. exatamente. Ele recebeu direto. Exatamente. Uma transmissão iniciática é uma transmissão, um jeito para transmitir uma sabedoria, uma presença que não pode só ser transmitida como uma noção, deve ser transmitida através de uma iniciação, chama-se. Então, no caso de Moisés e do alfabeto hebraico, isto foi o começo de uma transmissão inicial. O que acontece é que um alfabeto sagrado é estruturado assim. Ou seja, nós temos muitos planos. Nós temos um plano físico, um plano etérico, um plano astral, mental superior, angélico, divino, vamos dizer incriado, divino, ok? Muitos planos, ok? Vamos supor que eu vou quero criar um alfabeto. Muito bem. Eu estou como fez Tolkien. Tolkien criou o alfabeto élfico, ok? Com a linguagem élfica, tudo. Tolkien era um estudioso, um historiador, um grande historiador. Então tinha um mental
um ótimo mental, porque é grande historiador, fantástico, muito bem. Então ele concedeu uma linguagem que fosse capaz de transmitir ideias mentais, também emoções, e também para relacionar-se também no mundo físico, no mundo etérico. Ok? Então, eu, utilizando o alfabeto élfico, que foi concebido e realizado por Tolkien, posso transmitir ideias mentais, ideias astrais, falar de coisas etéricas, de coisas do mundo físico, ou seja, a experiência dele. Angélica, o que é? Angélica é espiritual. Não, antes do. Mental superior. Mental superior. Sim. Mental superior. Sim, intelectual no sentido mais abstrato. Ok? O que acontece é que, neste caso, no caso de Moisés, vamos supor que haja uma pessoa que consiga estabelecer uma presença de Deus em si mesmo, no seu espírito. Então, aqui, e neste ponto aqui, ele estabelece um alfabeto. Então, este alfabeto tem relações com todos os planos da criação. Com os planos divinos, incriados, angélicos, mental, e pode ser o veículo de todas estas realidades. Então, este alfabeto é como se fosse uma escada. Ok? Porque foi realizado de alguém, criado de alguém que era partícipe de uma revelação junto a Deus, essencialmente, okay? Com a sua presença. Então, o que acontece é que, assim sendo assim, nós podemos, utilizando este alfabeto, ressonar com todos os planos da criação. Este é o ponto crucial. Um alfabeto sagrado não é arbitrário. É uma ferramenta criada para criar palavras que ressonam com todos os planos da criação. Então vamos ler. A repetição de certas palavras compostas com as letras de um alfabeto sagrado, que são estes: antigo egípcio, porque refere-se a Tot, o Hermete Trismegisto; hebraico, que refere-se a Mosé; o árabe, que refere-se sempre a Mosé, porque é do hebraico; sânscrito, que refere-se a Krishna e Rama; tibetano, que é uma deformação do sânscrito. Move, coloca em vibração os diversos planos, os seus do cosmos. E contata com as divinas energias incriadas. Ou seja, o ponto crucial é que um alfabeto, para ser sagrado, deve chegar a contatar Deus. Agora, uma questão. Estamos a falar de história, não é? E estamos a falar desta tradição hebraica. Muito bem. Então, e as anteriores? As anteriores? Existem? Sim. O egípcio era anterior. Não, eu estou a falar destas. Eu estou a falar, por exemplo, das orientais, sem ser a Índia, por exemplo. Sem ser a Índia, nós não sabemos muito de tradições antes. A China. A China nós não sabemos muito. Não sabemos muito porque fala-se de Furhi, ok? Furhi que faz... Mas eles são muito mais antigos. Nunca mais acaba. Muito mais antigos do que nós conhecemos no Ocidente, porque também antes do Egito, o Egito nós não sabemos bem avaliar quando, por exemplo, os primeiros hieroglíficos que nós temos são do 3000 anos antes de Cristo. Mas a língua egípcia aparece exatamente estruturada como depois no segundo século antes de Cristo. Ou seja, já completamente estruturada, não há uma evolução. Então, muitos historiadores acham que esta língua foi muito anterior do que 3000 antes de Cristo. A China nós conhecemos muito pouco. Ou seja, conhecemos...
Não é só isto. Nós sabemos de Fourie, este imperador que também não é. Foi muito antes. Tão antigo que também parece que não seja só uma pessoa, mas um centro iniciático de muito mais tempos atrás. Nós sabemos simplesmente que tinha uma mulher e algumas coisas. Mas é que criou o I Ching, os livros dos mudamentos. Ou seja, a doutrina do Tao, essencialmente, foi... Mas o Lao Tse Sim. Não, Lao Tse é muito posterior, do 5º, 6º século antes de Cristo. Mas o ponto crucial é que antes disto parece que os chineses tinham uma revelação, mas não necessariamente, não sabemos exatamente. Okay? Depois não vamos deixá-los. Sim, vamos deixar porque vender as lojas chinesas. não sabemos exatamente quanto. Deixamos para lá. O ponto é, nós estamos certos destes alfabetos. Mas o ponto é, uma palavra, certas palavras compostas com as letras de um alfabeto sagrado, move, coloca em vibração os diversos planos, os céus do cosmos e contacta com as divinas energias integradas. Ou seja, por exemplo, se eu digo alguma coisa de emocionante, o que acontece é que vocês podem experienciar emoções. Se eu vou dizer algo de dramático, as pessoas podem, de uma forma ou de uma outra, experienciar ser triste, ficar triste ou ficar alegres, independentemente. Por quê? Porque esta linguagem é um veículo de emoções. Pode ser um veículo de emoções, de conceitos, tudo. Mas numa linguagem sagrada, eu posso pôr em movimento não só forças emocionais, mentais, mas também espirituais ou até divinas. Okay? Neste caso, a palavra é um veículo de uma emoção. Portanto, eu posso transmitir só uma emoção. Neste caso, o que eu posso transmitir é uma presença divina. É por isto que as línguas sagradas são o começo de uma transmissão iniciática. Porque uma transmissão iniciática, para ser iniciática, quer dizer uma transmissão de uma presença divina. Mais do que espiritual. Okay? E não tem que haver um mestre ou alguém que... Sim, fez com certeza. Por exemplo, Mosè, neste caso, foi aquele que começou esta transmissão. Ele, o que é que fez? Ele transmitiu a Arão, Josué e todos os outros. O que quer dizer? Que esta força fluiu através de todos os profetas até chegar a Jesus Cristo. Então é a mesma força que originou em Mosè, mas que depois fluiu, foi transmitida através da transmissão de uma palavra, que chama-se uma palavra de consacração. Okay? Então, quer dizer, a bola, digamos que é a tradição hermética. A tradição hebraica. É a tradição hebraica esotérica. Ok? Tudo bem? Do qual a Madonna, hoje em dia, estuda. Por exemplo, é um nome famoso. Não. Mas isso é apenas. Não, mas aquele é uma capa lá que não tem nada a ver. Dá para usar. Sim. É de origem. Ok. Não, já tenho de defender, mas não é que ela agora se quer. Portanto, não digo mal, não. Então, a repetição de certas palavras. Então, é por isto que é a repetição, porque repetindo estas palavras, transmite-se, repetimos o que aconteceu quando ele criou estas palavras. Ok? Então, houve alguém que criou, utilizando este alfabeto hebraico, criou algumas palavras, e repetindo estas palavras, nós podemos recontactar,
ressintonizar, reafinar nós mesmos com estas realidades espirituais. Ok? But it's very interesting because you look here and you said it's like a ladder, but it's also like a keyboard, yes? Sim, também. Verdade. No, because it's interesting this idea that the soul is like a harp. And this idea that these notes, the notes that we play, that we say, resound actually to divinity. Daí a música, pronto, ser quase a última. Excuse me. Sim, eu estava a falar da arte ou a música, quem escuta uma obra, se estiver naquela sintonia, pode estar a ser uma vibração altamente. And A it's very música- interesting because David always played the harp. Sim. A música e a poesia Sim, sim. São- pode ser o veículo de uma força que pode ser emocional, mental ou espiritual Olá, mesmo. ou divina. Os mantras normalmente são cantados. Às vezes são cantados. Exato, Hum. não é? Pois os Hare Krishnas, por exemplo, fazem aquela. Os Hare Krishna são uma deformação de uma tradição que efetivamente existia. Por exemplo, todo o sânscrito era cantado na antiguidade. Mas por eles- exemplo, eles o repetem o Om- diariamente, eles têm que repetir diariamente, não sei quantas vezes. Sim, mas isto é uma deformação, é como Pois é. se fosse as testemunhas de... Sim, é que é como a nossa Rádio Renascença repetir as Ave Marias e Pai Nosso. Sim, não, mas eu li do... Não Como se chama o fundador? Eu li a Bhagavad Gita do fundador com os é? Já ouviram a Rádio comentários. Renascença? É em Portugal. Não, do Hare Krishna. Pronto, ele era uma pessoa, fez do seu melhor, ok? Então, mas é uma deformação de uma tradição que existe, e chama-se de oração contínua. Quer dizer, uma repetição contínua no coração do nome de Krishna, que chamava-se Jesus Krishna, porque Jesus era um apelativo porque ele sobreviveu a um massacre dos inocentes. Então, como Jesus Cristo, Jesus Sim, é um sim. mártir. E havia esta oração, esta chave da transmutação que era chamada oração contínua. E na oração contínua devia-se repetir o nome de Krishna continuativamente. E foi a mesma oração que depois Cristo introduziu. O nome de Cristo continuativamente, a mesma. Sim, sim. Então, os Hare Krishna interpretaram não muito bem, ou também não podemos dizer literalmente, Literalmente seguem porque num passo uma liturgia numa diária. passo da Bhagavad Gita, o Krishna próprio diz vocês devem orar, rezar para mim continuativamente. E eles, portanto, dizem, ok, muito bem, devemos falar de cantar Rama Rama, Krishna Krishna, Rama Rama Ding Ding. Mas isso é que nós, os árabes, têm que rezar, portanto, determinadas vezes por dia, segundo o Corão, não é? Para que possam atingir a perfeição. Sim, são tradições. não? São tradições de repetição. de formações De repetição. minoradas de uma realidade. São deformações formais, ok? De uma realidade espiritual, ok? Técnicas espirituais. Ok, depois que é? Outras perguntas? Tudo bem? Ok. Então vamos em frente. Continuar? O despertar dos 12 centros, por causa da lei das correspondências e das analogias, está sujeito aos logodínamos. Os logodínamos dependem das 22 letras do alfabeto hebraico, com as quais são compostos os nomes de Deus e das hierarquias angélicas. Os nomes e os logodínamos farão comunicar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo através das divinas energias incriadas da Séfiro. Quem
está por dentro dos mais escondidos ensinamentos do cabalismo essênico e essênico cristão, saberá que o guia para o despertar e desenvolvimento dos centros tomava o título de Senhor do Nome. As letras, quando formam um logodínamo, chamam-se letras de luz, porque fazem entrar em contacto os sentidos espirituais com a luz das divinas energias. Estas refletem umas realidades metafísicas e correspondem às representações gráficas das forças e potencialidades macro-microcósmicas. Ok. Eu preciso saber, não posso ganhar sagrado. Sim. O que é que está a dizer aqui? Aqui parece que mesmo esse despertar dos sentidos espirituais, dos centros de força, depende desses logodínamos, aliás, da utilização de nomes através desse alfabeto sagrado. Muito bem. Que eles farão que esse alfabeto sagrado vai potencializar, vai fazer com que os centros de força, como tu disseste, mas foi capaz de dizer, mas além disso. Sim. É isso. É isso. Então. O tal Senhor do Nome, é o que resume o que está lá no. Aquele pontinho lá em cima. O Senhor do Nome é. Diz. Ó senhores. Os senhores do nome. Quem está por dentro dos mais escondidos ensinamentos do cabalismo essênico cristão, saberá que o guia para o despertar e desenvolvimento dos centros tomava o título de Senhor do Nome. Senhor do Nome parece como o dono. Aliás, na nossa Bíblia católica, apostólica romana, não é? O nome que se atribui mais sagrado só lá está para aí umas 4 a 5 vezes. É? Que é o tal tetagrama que não tem as vogais de. Não, mas é. Que é o Javé, Sim. ou que depois que em português depois vira o Jeová, mas que não é exatamente igual àquilo, porque Não, mas está foi repetido muitas vezes. É como João, que é Giovanni, e por aí vai. O nome o Senhor do Nome, para os hebreus, era um nome que não se podia pronunciar. Portanto, era, Exatamente. só se podia pronunciar 1 ou 2 ou 3 ou 4 vezes por ano. Não é? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Pois. Uma vez por ano, ou seja, este nome aqui, que é o nome do tetragrama, de 4 letras, que é este, Yod, Val, ok? Este nome aqui não se conhece a pronúncia. Okay? A pronúncia está escondida, não foi guardada. Mas por quê? Que quer dizer? Não é que efetivamente também há uma pronúncia secreta. Mas não é tão o fato de pronunciar fisicamente. Este é chamado o nome inefável. Não sei se existe. Sim, também existe em português. Inefável. Okay? Porque qual era a ideia? A ideia é que o nome na tradição hebraica é o veículo da presença de Deus. Como eu digo alguma coisa, esta palavra é o veículo da minha emoção, mas pode também ser o veículo das minhas ideias, até também ser o veículo de uma força minha espiritual. Este nome, um nome divino, era o veículo da presença não humana, mas divina, de Deus. Então, este nome de Deus, que era o nome da qual originavam todos os nomes divinos, é o veículo de Deus mesmo, da presença de Deus mesmo.
Portanto, não podia ser pronunciado, porque esta presença não podia se realizar totalmente senão num espírito, o espírito do Messias. Porque se eu pronunciar um nome divino, e este nome for o veículo de Deus, então quer dizer que Deus penetrou em mim e eu fui Deus quando pronunciei este nome. Portanto, por os hebreus era proibido pronunciar este nome. Não porque quer dizer... Havia força, se calhar, havia sentido. Também há este aspecto aqui que é mágico, mas isto queria dizer que só o Messias podia pronunciar, ou seja, encarnar, manifestar completamente a divindade. Ok? Então, eles diziam que só o Messias... De fato, o nome de Jesus, Yeshua, é igual a este som com esta Shin. Esta letra mais, Yeshua, é como se fosse a manifestação. Esta letra quer dizer há uma operação cabalística que quer dizer misericórdia. Misericórdia. Então quer dizer o tetragrama, Deus, mas num aspecto de misericórdia, manifestado, num aspecto diminuído. Okay? Porque depois, quando manifestar-se-á este nome, será o momento do Apocalipse. O dia onde está manifestar-se-á na glória. Okay? O que estás a escrever é hebraico? Sim. Hebraico. Yod e Vav He. Nós iremos ver que cada uma destas letras tem um seu simbolismo, o seu significado. Ok? Porque o que ele está dizendo? As letras, quando formam um logodínamo, chamam-se letra de luz. Porque fazem entrar em contato os sentidos espirituais com a luz das divinas energias. Estas refletem umas realidades metafísicas e correspondem às representações gráficas das forças e potencialidades micro-macrocósmicas. Okay? Ou seja, estas forças divinas manifestam-se e os signos mentais e gráficos são representados por estas letras. Ok? Cada letra tem um correspondente em cada plano da criação. Okay? Então, cada letra quer dizer uma emoção, uma ideia, uma forma, uma imagem, uma força espiritual, um anjo, uma divina energia criada. É também um aspecto de Deus. Ok? Portanto, cada letra tem uma correspondência. Então, aquela palavra de eu sou, aquele sou, não é? É basicamente o... Eyer, Asher, Eyer. Então, o nome divino é este aqui, Eyer, que é muito perto, muito similar a Yod, He, Vav, He. Eyer quer dizer eu sou. Eu sou. Yod, He, Vav, He quer dizer ele é. São duas conjugações do verbo ser. Ok? Então, eu sou é o Pai, porque ele é a origem da vida e do ser. Ele é o Filho, porque refere-se, tem a razão de existir no Pai. Ok? Ok, muitas coisas. Complicado. Vamos em frente. Há outras perguntas? Não, mais ou menos.
Vamos em frente. Continuo? Sim. As palavras não são compostas ao acaso, mas seguem as leis acústicas e espirituais, ou seja, metaacústicas. Por isso são verdadeiros selos do espírito para ouvir o que aos sentidos ordinários é inaudível. O Logodinam, o mantra, como se queira chamar, é um conjunto de letras que tem uma presença metafísica e então real. Portanto, pronunciado pelo indivíduo perfeito, é um veículo de força de extraordinário poder. É a palavra símbolo interiorizada que abre as portas da eternidade. Então, por isto, há uma possibilidade de uma magia, de uma metafísica, de um despertar de forças espirituais. Por quê? Porque pronunciar estas palavras quer dizer mover forças espirituais, emocionais, mentais, é tudo resto. E porquê aqui indivíduo perfeito? Grande. Porquê? Porque Ecco. O resto não funciona. porque se eu for até aqui, se eu pronunciar estas palavras fisicamente só, sem pensar, então vou mover só forças físicas. Se eu vou pronunciar estas palavras com uma forte emoção, vou mover forças emotivas ou astrais. Se eu pronunciar estas palavras com uma reflexão, pode ser o veículo de uma intenção mental. Para que estas tenham estas características, ou seja, angélicas, espirituais ou divinas, eu devo ser convibrante, ou seja, ressonante com estes planos. Eu preciso possuir um espírito, uma alma, e que seja ressonante, em ressonância com a realidade espiritual que eu quero mover. Portanto, se o indivíduo for perfeito, pode também ser o veículo de forças de caráter divinos ou angélico ou coisa. Se o indivíduo for um indivíduo de baixa evolução moral, pode mover só forças, também se dissesse as mesmas palavras, com a mesma pronúncia exterior, mas não pronunciando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e angelicamente estas palavras, não vai acontecer nada no aspecto superior, vai acontecer simplesmente uma correspondência no aspecto inferior. Okay? Can you be more precise about what, for our philosophy, or Tommaso Parmenides, what perfecto means, what perfect means, please? Okay. Excuse me, because if I remember correctly, he also quotes São Paulo. Vamos dizer que a perfeição Excuse me, because it was... é muito, mas o que nós sabemos, o indivíduo, o homem perfeito, é representado pela estrela 5 pontos. Okay? Então, é um homem desperto à vida do espírito. Desperto no espírito, um verdadeiro homem e mulher perfeito, desperta a vida do espírito de Cristo, do verbo divino. Então é o espírito, o verbo humano, despertado ao verbo divino de Deus. Por quê? Porque isto representa um homem cuja vontade, a inteligência, a sabedoria, a testa, a cabeça, domina sobre a natureza. Então, às vezes, pode também ser representado como a coroa. E também com as luzes da glória divina de Deus, que descende sobre um indivíduo desperto ao Espírito de Deus. Ok?
Então, neste caso, este é um homem perfeito. Depois da perfeição humana, há um trabalho subsequente, porque há toda uma evolução angélica. Ou seja, este homem deve, como passar subir até juntar-se, tornar-se como junto a Deus. Então, subir as escadas da perfeição para uma realização iniciática, ainda superior. Ok? Mas o homem perfeito é simbolizado da estrela a 5 pontas. Okay? De fato, muitas vezes, como símbolo do homem perfeito, considera-se Jesus. De fato, há muitas, por exemplo, há representações alquímicas onde Jesus está representado numa estrela a 5 pontas, com as chamas. Aquela representação do Leonardo da Vinci não tem muito a ver com isso. Isto não exatamente, porque Leonardo da Vinci era mais sim, o homem vitruviano. Sim. Mas não era neste sentido. Não. Mas, de uma forma ou de uma outra, neste caso era mais um homem, sim, mas não era desperto, mas não era como o centro do cosmo, porque efetivamente é isto o que revela este símbolo, mas não era Cristo. Não era espiritual, era mais físico. Não? Sim, não era Cristo. No enquanto, por exemplo, Currat representa esta expressão. Então, por exemplo, se for Cristo, então há as chamas ou as luzes da glória de Deus e há a coroa. Se não há coroa, não há chamas, é simplesmente um despertar da vontade. Ok? Que não é pouco. Ok. Tudo bem? Vamos em frente. Os senhores do nome, desde há milénios, têm descoberto, seguido do alto, muitos logodínamos que chegaram até nós em conformidade à tradição esotérica. Estas palavras símbolo, pronunciadas bem no silêncio e na calma hierática, sincronizam e quase identificam com aquilo que se quer. Então, pronunciadas bem no silêncio, na calma hierática, há também condições interiores para que estas palavras gerem uma força. Não é que agora estamos aqui, estamos falando, talvez sim, mas... But he says almost identifies. Porque quase. Quase identificam, porque sembra the chiave di... It seems like the key to, I found the key, I'm in communication with God, the divinity. Why? Porque exatamente nós dissemos, quando este mecanismo acontecer, a palavra é o veículo da divinidade, desta presença. Mas a criatura permanece criatura, Deus permanece Deus. Então, quase a divinidade. Yes. Esta calma hierática, isto é portanto, será uma meditação quase, não é bem uma meditação, um ritual, uma condição especial. Uma condição especial. Vamos. Cada tradição esotérica tem os seus nomes de potência que podem ser utilizados só por aqueles que pertencem por língua e raiz étnica à nação que detém a sua tradição, com exceção daqueles que se uniformam às suas características. De certo, não é fácil para um europeu utilizar os mantras hindus porque, para além de conhecer o sânscrito esotérico, deveria ter a ocasião de tornar-se o discípulo de um guru, conhecedor de muitos mantras e disposto a lhe os revelar
Yana quer dizer o veículo dos mantras, porque Yana é o carro. E mantra, palavras são estas. Mantra quer dizer mantra, liberação, mana, mente. Então, liberação, o veículo da liberação da mente. Mantra, mana, como mente, e liberação. Yana, o carro. Então, este é o Upanishad, é onde o texto onde fala-se destes mantras. Okay. O Om é comparado a uma flecha cuja ponta é o pensamento que assim sai do arco tenso do corpo, atinge a luz do Estado Supremo após a travessia das trevas da ignorância. Ok. Então, o que disse aqui nestes dois... Na tradição indiana, eles, de facto, esta palavrinha é tudo para eles. Não? Eles concentram muito no poder desta. Pronto, Há muitas palavras. Sim, mas esta é das mais. É uma mais Não quer dizer conhecidas. que é mais poderosa, mas eles usam. Mais conhecidas porque é a palavra que contém todas as palavras. Era apresentada como um homo cósmico, onde todas as sementes da criação estavam nesta palavra, Om. E, portanto, é a palavra, é o som do verbo. Okay. Mas o que está a dizer? Diz aqui que nós, por exemplo, no nosso caso, europeus, seguir mantras sem ter um guru, alguém que nos ensine mesmo lá, e é verdade, nós se fizermos yoga, a gente está ali, mas a sabedoria, mesmo sabedoria, acho que bem passado é um guru que tenha, que abra mesmo essa informação. Mas por isso é que já muitos europeus vão para lá. À procura do tal. Agora, um guru é um pouco diferente de um mestre. Sim, de um formador. Sim. Mas existem ainda lá. Exatamente. O que é um guru? Eu achava que era um mestre. É um mestre, mas não no sentido de um formador. Okay? Um guru, no aspetto esotérico da tradição indiana, tibetana, okay? Havia uma situação assim, que há escolas, okay? E uma linha esotérica é como uma transmissão, como nós dissemos, uma transmissão iniciática, só que no caso, em outros casos, como por exemplo no Ocidente, com o Cristo, com outro é uma transmissão através de Por um... exemplo, aquele que faleceu há uns anos, o Osho. Esse era um... Osho não é um... Não era... Não, é um budista, mas não é... Aqui estamos falando de uma tradição esotérica escondida, ok? Que às vezes podia, em tempos antigos, por exemplo, nos tibetanos, eles eram reconhecidos por um chapéu preto, ok? Mas o que acontece é que cada guru tinha uma sua tradição e algumas coisas, um conhecimento de um aspecto, de um outro aspecto. Depois o guru morria. Então, o que acontecia é que esta tradição fragmentava-se. Não havia ninguém que tinha uma tradição completa. Cada guru tinha um seu aspecto e um seu mantra. E alguns mantras que eram veículo de algumas doutrinas. Depois havia alguns mais famosos, como Naropa, que coletaram algumas doutrinas, mas o guru era uma pessoa que tinha de transmitir a sua sabedoria só a uma outra pessoa. E não sempre acontecia esta transmissão, porque era como se fosse a última, uma vez transmitido, era como acabar a situação. E para
para esta transmissão, o discípulo devia manter o guru, devia trabalhar para o guru, havia uma situação de dependência total. O que aconteceu com o Cristo, a situação mudou radicalmente. Okay? Então, esta tipologia de transmissão não existe mais. Existe no Oriente, mas é uma deformação desta transmissão mais antiga. Então, se encontrar um guru, ou seja, que tem ainda uma transmissão, uma linha de transmissão, ele pode transmitir o seu mantra, que é o mantra, a palavra, através das quais tu entras em contato com este guru espiritual. Esta é a ideia. Repetindo esta palavra, pode entrar em contato com a presença espiritual do teu guru. Que tu não sabes se for o verdadeiro guru. Okay. Porque às vezes se a linha foi interrompida. Não? Por exemplo, nas meditações em Índia, quando há uma meditação inicial que é a transmissão, a visualização dos gurus raiz, chama-se raízes. Ou seja, se tu foste iniciada por um guru, devia visualizar este guru, depois o outro guru, todos eles um depois do outro, para remontar esta cadeia espiritual, vamos dizer. Não, como se diz? Cadeia espiritual. No enquanto, por exemplo, depois do Cristo, todos têm a presença do guru verdadeiro, do único mestre, diretamente no coração. Então não há necessidade de fazer esta situação, remontar. Simplesmente no coração de cada um de nós já está esta presença. Okay? Então aqui a situação é muito diferente. Está muito diferente. É por isto que a repetição do nome de Jesus no coração é como fazer toda esta outra coisa de repetir. É como um mantra, é a repetição do mantra para despertar esta presença deste guru de toda a humanidade. Okay? O mestre de toda a humanidade, ou seja, Jesus Cristo. Okay? É muito, muito diferente. Mas, além disso, o que diz aqui é que a tradição esotérica, cada tradição esotérica tem os seus nomes de potência, mas que podem ser utilizados só por aqueles que pertencem por língua e raiz étnica à nação que detém a sua tradição. Ou seja, se eu repetir palavras, com exceção daqueles que se uniformam às suas características. Ou seja, se eu repetir um mantra hindu, no espírito hindu, eu preciso, em primeiro lugar, saber o sânscrito, mas muito, muito bem, o valor ordinário. Depois preciso saber o valor esotérico. Mas depois preciso conformar a minha estrutura espiritual, mental, pode ser, ok? A mentalidade daqueles que efetivamente experienciaram e criaram estes nomes divinos, ok? Porque senão não vão criar esta ressonância, ok? É por isto que é necessário, por exemplo, neste caso, de certo não é fácil para um europeu utilizar os mantras hindus, porque são hindus de uma tradição completamente diferente, de uma época já completamente diferente, com mentalidade completamente diferente. Para nós, por exemplo, uma coroa tem, se eu pensar numa coroa, já tenho toda uma ideia
que eu quero ou eu não quero. Mas se eu ver, por exemplo, uma, não sei, como se chama? Sim, uma Crânio. caveira. Sim, Crânio, pode ser crânio. Um crânio, isto não é para mim igual a ver uma taça de ouro. Mas para eles, sim. Porque o crânio era o contenedor da sabedoria, era uma taça. Ou seja, o retroterra cultural é muito, muito profundo. Então, se eu quero utilizar estes símbolos, estes mantras, eu preciso mesmo conformar-me em profundidade. Não é impossível, mas é difícil. Tão em profundidade que se eu ver um crânio, eu logo penso num aspecto de sabedoria, de aliança, isto é difícil. Mais fácil ver uma taça e pensar na sabedoria. Ok? Também é difícil também isto. Mas é um pouco mais fácil. Can I just ask a difficult question? If Hebrew is part of my tradition, why is the language so difficult for me? Because Hebrew is as difficult for me as to learn Sanskrit. É porque tu não estudaste o hebraico. O hebraico é difícil só porque não estudaste, porque na verdade é muito, muito simples. É muito, muito mais simples de todas as línguas que... Mas também, além disso, além de ser mais fácil, mais difícil, porque não é este o problema, o ponto é que... The alphabet is easy. Não, mas também o hebraico, a gramática é quase ridícula. Quase ridículo. Quase. O único problema é a conjugação dos verbos. Ok? É porque eles têm muitos verbos irregulares. Isto sim, este é o único problema. Mas, além do fato de ser mais fácil, mais difícil, porque há pessoas mais... é mais fácil, pessoas mais difíceis, não é este o problema. O problema é, de qualquer forma, os símbolos que estão atrás das letras, no hebraico, a mentalidade é a tua. Portanto, por exemplo, vê uma coroa, vê um touro, vê uma espada, são símbolos que são da tua cultura, da tua etnia, são mesmo o símbolo, o significado que te vem espontaneamente é o mesmo que efetivamente ele tem, mais ou menos. No enquanto, no sânscrito, se tu vê uma antílope, o que quer dizer? Ou 7 cobras, ou um elefante com 7 narizes coradas, o que quer dizer? Para eles seria natural. Seria natural. Para nós não é tão espontâneo. Portanto, visualizar estas formas não é para nós, não tem o mesmo resultado. Porque também um conhecimento, um outro ponto muito importante é que se este for a nossa consciência, nós conhecemos este. Ou seja, esta é a parte consciente normalmente. Ok? Ou seja, nós podemos pensar que eu estudei todas estas coisas, então, mas há todas estas forças que são totalmente subconscientes ou inconscientes. Ok? Portanto, ver uma imagem, por exemplo, uma coroa, com a luz, pedras preciosas, por exemplo, no aspecto consciente promove um raciocínio, mas no aspecto subconsciente são forças psicodinâmicas, chama-se, ou seja, movem forças inconscientes.
naturalmente, sem que nós, inconscientes, ou seja, nós não... Portanto, ver um carvoeiro, como se chama? Magaveira. Uma caveira. Ok. Ok. Automaticamente fazer uma meditação sobre isto move algumas forças que são diferentes. Este modo no interior, no aspecto subconsciente, é diferente num europeu do que num indiano, do que num tibetano do século XIV. É completamente diferente. Então, é por isto que vale a pena estudar o hebraico e não, por exemplo, o hieroglífico. O hieroglífico também é mais perto do que o sânscrito, o tibetano. Porque de uma forma ou de uma outra é associado. Temos que aprender a desenhar. Aprender a desenhar. Temos que aprender a desenhar mesmo. Tá certo. Sim. Sim. Vabbè, vamos acabar a próxima vez, né? Vocês são aqui também. E também temos, pela próxima vez, se vocês podem ver estes nomes divinos e tentar Eu Tentar peço chegar lá. desculpa, mas aqui na página 30, no segundo parágrafo, ao ler esta, já se leu, já se analisou, mas esta flecha, cuja ponta, não é? Portanto, ela sai do ar dentro do corpo e atinge a luz de estado supremo após a travessia das trevas de ignorância. Eu lembrei-me da situação quando Jesus estava na cruz, foi-lhe colocada uma lança. Sim. E até que ponto é que, no fundo, também isso é simbólico e pretende referir este romper, portanto, esta ruptura com estas trevas e ignorância. Pronto, De isto fato. também é uma analogia que aqui estou a fazer, mas Não, pode não não. fazer sentido nenhum. Não, sei. é aderente porque de fato diz-se que o acesso ao coração de Cristo aconteceu porque houve alguém que lançou uma lança que perfurou até chegar ao coração. Então, porque as feridas do Cristo são também veículos do sangue do Cristo que chegou à Terra. Portanto, são também feridas místicas, aberturas que permitem de aceder, neste caso, ao coração. O coração quer dizer a arca da sabedoria. De fato, há uma mística muito famosa, que é Litvina, que no caderno fala da sese mística, que fala da arca do coração e desde a abertura do coração de Cristo feita por esta lança, que é a mesma, um pouco diferente, porque é simbólica e real, neste caso. No enquanto aqui é só simbólica. Ok? Tá bom? Muito bem. Então, a próxima vez vamos acabar e passar a... Chegar à parte difícil. O Daniel é fácil. Isto é mais fácil. Há poucas escritas. Isto é só o que temos de saber, não é? Iremos focar sobre um ou dois destes, mas só para ter uma ideia de como funciona. Okay? Porque depois, cada um destes nomes divinos está relacionado com o despertar de um centro de força ou uma experiência psíquica. Portanto, ao escolher um diferente nome divino, quer dizer produzir uma diferente experiência psíquica. Por exemplo, nós conhecemos geralmente só o mantra Om na tradição indiana. Há muitos outros. Associado ao coração, Há muitos outros. Aqui temos, estes são os básicos, no sentido que para cada experiência tem há muitos, porque estes
nós conhecemos mais. Ok? Porque estamos na tradição, muito mais perto da tradição cristã. Ok? Tá bom. Então, até sexta ou até segunda?